Hello, my friends, I came back. Como é que estão todos vocês? Espero que estejam todos na paz. Aproveito o ensejo para lembrá-los. Don't forget, stay at home. Fique em casa. A responsabilidade da manutenção nossa, do nosso lar, de todos aqueles que amamos, é nossa, em conjunto. Eu daqui, você daí, together. Colégio Instituto Educacional São José, ele veio com esta pegada maravilhosa que é para manter você keep in touch, manter você em contato, tá? Professor, é engraçado, esse keep in touch pode ser aquela expressão ou pode ser também aquele verbo que nós estudamos na aula anterior. O que nós estudamos na aula anterior? Vamos fazer um feedback de aula? Nós vimos que na aula anterior, nós trabalhamos uma habilidade chamada de habilidade number 5, habilidade 5. A habilidade 5, ele tem como verbo núcleo associar. Então, todas as vezes que eu tiver uma questão com a habilidade number 5, eu vou ter de lado um texto e vou ter também uma expressão, um vocábulo, algo que necessitará ser chamada a atenção para a importância que se quer discutir no quesito tema textual. É todas as vezes que você se deparar com uma questão envolvendo a habilidade número 5, pode ir atrás. Lá na situação problema vai estar chamando a atenção para um determinado vocabulário, para um termo, para uma expressão idiomática, enfim. Ele quer saber a condição de associação que o candidato tem, que você tem, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, saindo um pouco dessa linha do verbo frasal, esse verbo que recebe a preposição, um advérbio, eu posso ter também vocábulos os mais variados possíveis. Não é o caso dessa questão, onde nós temos aí que Global Enterprises Need Business English. O título não está me dizendo muita coisa, mas para você que já tem essa dica, o que é que eu faço quando eu pego uma prova e eu tenho que observar o texto? Eu tenho que ficar atento ao layout do texto. Eu observo que nesse layout textual que está aqui, ele tem muitas informações como se fosse pesquisa. Eu tenho 91% e eu tenho um ponto de interrogação. Bem do lado desse ponto de interrogação tem a but, tá? Lembrando que eu tenho agora que estar suavemente atento à questão do que se quer associar. Se você for ler a questão, você vai observar que na leitura da questão, ele já diz assim, ei, eu quero que você lembre aí o que é uma link word, o que é um conectivo, um connector, qual é a funcionalidade dessa palavra. Essa conjunção ou essa expressão que tem esse poder de criar uma ponte entre uma correlação estável, dando ideias as mais variadas possíveis, seja ideia de consequência, seja ideia de adição, seja uma ideia de adversidade, oposição, contraste, tá? Que seja, mas é uma questão que muito cai em vestibulares. Você pode ter certeza que você vai abrir um texto, vai ter uma questão voltada para o implemento da link word. Isso aí é certo, porque não tem como desmistificar o uso do texto, da link word, dos verbos, dos pronomes. Sim, eu estou te afirmando que isso é um rito, é uma obrigatoriedade. Pois bem, se você for dando aquele escaneando o texto, você conseguiu verificar que ele te deu aí 2 conjunções? E você já sabe que a mais conhecida delas, que significa mas, porém, não é? E a yet only, não, no entanto, entretanto, contudo, apenas, enfim, várias traduções. O que a questão aí está solicitando? Diz o seguinte, o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Então, eu já sei que ele está me dizendo aí que o texto é sobre negócios e que algo não vai muito bem, porque ele utilizou conjunção, e a conjunção que ele deixou em evidência, ele já dá essa ideia de contraste, de adversidade, certo?
Nesse texto, as expressões, olha só, ele não te falou o que eram essas expressões. Isso é muito comum nesse tipo de questão, porque ele quer saber se você realmente tem um treinamento exato para o reconhecimento desse tipo de funcionalidade. E aí ele diz, but, yet only, elas evidenciam. Lendo a palavra-chave, a partezinha que inicia cada alternativa, você consegue ganhar, adivinha o quê? Mais altivez, mais segurança, vai fluir e você vai andar muito mais rápido. Lembrando que a nossa prova em um Enem ou um vestibular mais tradicionalista, ela está junto com aquela partezinha fantástica da língua portuguesa. Ela está linda e maravilhosa junto com o povo da redação. Então, são realmente provas que exigem muito do alunado, não é verdade? Então, olha para cá. Um impedimento, o desinteresse, uma comparação, essa já estaria de imediato, olha, fora. Não temos aqui uma conjunção comparativa. A necessidade de inserção, um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. Se você atentar bem para a imagem, você vai observar que nós temos um ponto de interrogação. E ele colocou ainda, para dar mais substância a esta atenção, a segunda parte que ele quer indagar, que é a yet only, ele colocou em outra coloração. Sim, isso é te dizendo assim, olha, toma cuidado com a linguagem verbalizada, com a linguagem não verbalizada. Tudo isso vai confluir para que você tenha sinais, pistas do que marcar. Para você que já está dizendo nesse exato momento, right now, que a resposta é letra E, congratulations, está correta. Tá? Por quê? Porque você já conseguiu visualizar que nós temos aí uma oposição de ideias. Então, ficou tranquilo aqui. Isso foi o que nós vimos na aula anterior. Na aula de hoje, eu gostaria de rapidamente falar para vocês sobre a importância de estar bem afinado com a habilidade number 7. A habilidade 7, ela já tem o verbo núcleo relacionar. Ela tem este verbo núcleo não por, assim dizer, estou aqui à toa. Cuidado, take care of yourself. Esse relacionar, ele quer dizer assim, eu vou te dar um texto em língua estrangeira moderna. Esse relacionar, ele quer saber se você está de posse do conhecimento das estruturas linguísticas. E se você ainda sabe dizer qual é a função e o uso social desse texto. Então, cuidado. Pode vir desde uma questão com item gramatical, ou pode também, tão somente, evidenciar a necessidade de você dizer, olha, eu preciso saber qual é a função social do texto. Vamos supor que eu te desse um texto e tivesse uma sentença envolvendo o past continuous, o passado contínuo. O passado contínuo é aquele onde nós vamos ter um auxiliar, o auxiliary, was e were, mais um main verb, um verbo principal com ing, o ing. Claramente, essa situação iria dizer assim, olha, esta ação estava acontecendo num dado momento no passado. Coloquei aqui ainda em evidência o present perfect tense. Have ou has, mais um main verb, lá no particípio passado. E eu fiz nota sobre esses dois tempos, porque foi um conteúdo de uma lista anterior e alguns alunos me indagaram nas redes sociais. Tá aqui, gente, como prometido. Relembre essas estruturas e passo a passo, step by step, nós vamos estar enfatizando cada um dos tempos verbais, os mais importantes, que são trabalhados em tirinhas, que são trabalhados em textos informativos, em pautas publicitárias. Nós vamos dar aí um upgrade nessas informações, certo? Trazendo a baila, nós vamos fazer o seguinte, te dei aqui uma imagem onde tem a cena de um filme Top Gun, o número 1, aquele primeiro, lá muito antiguinho. Tá? E tem um fragmento de uma música que diz o seguinte, You've lost that loving feeling. Se você observar o you've lost, eu tenho sim a presença do present perfect. Essa primeira parte vai servir de base para o que você tem que ler no fragmento e está reafirmada no contexto do fragmento musicado. O uso do present perfect, ele colocou aí, poderia vir sublinhado, poderia vir em itálico, tá? Em negrito. Na primeira parte, expressa uma ação que
Nobres, nós já fizemos várias questões envolvendo essa mesma temática. Uma delas, inclusive, tinha a imagem do Garfield. Ele tinha construído lá um panteão de chocolate e ele usou essa mesma estrutura. Essa estrutura, ela ocorreu em um momento específico do passado? A letra A está equivocada porque momento específico do passado me remete ao simple past. É passado simples. A estrutura é verbo no seu passado direto, que pode ser regular ou irregular. Se ele for regular, tem terminação ed, não é? Regra geral, ed. Se ele for irregular, ele já tem vida própria, como o verbo to go, eu tenho went, né? O to do, eu tenho did, e por assim, e vai adiante. Eu também tenho como suporte o did na qualidade de auxiliar, que só entra a partir da negativa ou da interrogativa e traz o verbo para o presente. Portanto, a letra A estaria equivocada. Quem faz uso desta empregabilidade é o simple past. A letra B começou no passado e continua ocorrendo no momento da fala. Nobres, se começou no passado e continua ocorrendo no momento da fala, é como se eu estivesse falando do presente perfeito contínuo. Ele é que tem esse poder. Olha, ele vem estudando para esta prova desde ontem. Significa dizer que eu estou olhando para você fazendo isso. Tá? Seria o have, been, B-E-N, não é? Been, mais um verbo principal com ing. Letra C. Ocorreu em um momento não definido no passado. Opa! Ocorreu num momento não definido no passado significa dizer que a situação ainda está inacabada. Aqui é uma das premissas do Present Perfect Tense. Pois bem, essa seria a nossa resposta. E, professor, eu fiquei com dúvida na letra D ou na letra E. Nos fale aí, nos antepare o porquê que não pode ser. Vamos lá? Ocorrerá em um momento específico no futuro. Aqui tudo me leva a crer que estou falando do futuro simples. Will, né? I will survive. Lembra dessa canção que a gente gosta de brincar dentro de sala de aula? Pois bem. Letra E. Estava ocorrendo em um certo intervalo de tempo no passado. Terminamos de dizer que isso aqui está mais para o past continuous, também chamado de passado progressivo. Nós temos aí como auxiliar o was e were. Nós temos aí o verbo principal com ing. Então, ocorreu em um momento específico no passado, passado simples. Começou no passado e continua ocorrendo no momento da fala. Aí tem mais para ser presente perfeito contínuo, ou pode ser o passado perfeito contínuo. Nós estudamos aí duas situações bem afins. Ocorreu em um momento não definido no passado. O presente perfeito ele tem essa deixa. Eu não sei quando do passado começou, mas eu sei dizer que ainda tem vínculo com o presente. Ocorrerá em um momento específico no futuro, aí é futuro simples, e estava ocorrendo em um certo intervalo de tempo no passado, aí é passado contínuo, também chamado de passado progressivo. Tá? Eu posso, dentro da habilidade 7, verificar se você tem aí uma empatia com a função apelativa, que é muito utilizada, por exemplo, em pauta publicitária. Olhando essa pauta publicitária, você consegue visualizar detalhes de como o sofá está aí fazendo aí, digamos assim, o formato de um cigarro. Conseguiu visualizar isso? Recentemente, a Prefeitura de Teresina utilizou uma imagem bem parecida com esta, só que do lado tinha o caixão e do lado tinha um sofá. E aí ele perguntou, aonde você quer ficar? Embaixo, fique em casa. Não é? É realmente uma mensagem muito árdua, muito dura, mas é uma realidade. Por que agora teria como nós verificarmos nesse exato momento que o sofá está parecendo um cigarro? Porque ele diz, when you smoke at home, quando você fuma em casa, your home smokes back, fala tranquilamente que a casa fuma de volta para você. E aí, óbvio, ele defende os malefícios, não é, do uso do cigarro. Os elementos da imagem de uma peça publicitária de grande circulação nos Estados Unidos permitem identificar um ou uma. Propaganda em um ambiente hospitalar, home, já iria eliminar, porque ele fala home, e é casa, no sentido de lá. Anúncio de marca de sofá,
Nada tem a ver porque ele utilizou o smoke, que é o verbo fumar, e aí utilizou que a casa também fuma de volta. Advertência sobre o tabagismo? Muito bem. Diz que quando você fuma dentro da sua casa, você tem novamente tudo aquilo, né, as mais de 3.000 e poucas substâncias nocivas voltando para você. Convite para um evento? Nem imaginar, porque ele está chamando, a ideia aí é voltada para o tabagismo. Cartaz de um ambiente residencial. Não tem como você fazer essa justaposição de cartaz de um ambiente residencial por conta que o sofá ele está em formato de cigarro e ele fala sobre o smoke, que é o verbo fumar. E é isso, queridos. Mais uma dica na nossa aula de hoje, desta feita, com a habilidade number 7. Não esqueça, pratique e fique em casa e conte conosco. Até o nosso próximo encontro. Bye!